iShowSpeed, um streamer que é, no mínimo, peculiar, eu diria. O moleque com apenas 19 anos foi de um aleatório que ficava fazendo live no próprio quarto pra tá promovendo golpes de Bitcoin com o sósia do Cristiano Ronaldo. A vida lá dá saltos, E hoje a gente vai estar comentando um pouco sobre essa carreira caótica do iShowSpeed, principalmente porque nos últimos tempos ele tem se envolvido em bastante problema, tipo, ser atacado por uma multidão de pessoas. Olha pra isso e me fala que não parece, sei lá, Call of Duty Zombies. Mas antes disso, vamos dar um pouco mais de contexto de quem é o cara. O iShowSpeed, ou Darren Jason Watkins Jr., é um youtuber barra streamer, principalmente streamer nos últimos anos. A carreira dele na internet começou do jeito clássico, upando gameplays de jogos aleatórios que ele tava jogando no momento, com aquelas intros infames que todo mundo usou em algum momento, tá ligado? Não dá pra tancar essas intros. Só que foi nas lives que ele acabou explodindo de verdade, e relativamente cedo até, já que se hoje em dia ele tem 19 anos, na época que ele pegou alguma visibilidade, ele tinha uns 16, 17, tá ligado? E uma das paradas que mais chamou a atenção nas lives dele é que ele sempre reagia às coisas de uma maneira completamente exagerada, ou ele simplesmente era caótico, tipo, do nada ele começava a treinar pra dar mortais. E ó, dando crédito aonde crédito é merecido, hoje em dia ele aprendeu e manda uns mortais pica, beleza? Não é por nada não. E essa junção caótica, aleatória e imprevisível do Speed acabou dando uma popularidade inacreditável pra ele, nível de subcelebridade a gente tá falando. Mas é claro que o óbvio aconteceu. Ele era só um moleque que veio do nada, ficou muito famoso muito rápido e acabou se envolvendo com umas paradas que ele não deveria. Por exemplo, uma das primeiras grandes tretas que ele acabou se metendo foi na época das criptomoedas, que graças a Deus não é mais tão popular hoje em dia, porque, meu Deus, que assunto chato é esses de criptomoeda. Onde ele acabou fazendo a divulgação de uma Bitcoin que era puro golpe, que era desses malucos aí, o Paradox Crypto. E tem esse vídeo aí que era um corte de uma live onde ele tava divulgando essas criptomoedas, que eles estavam falando de um jeito bem suspeito ali sobre a publi que ele tava fazendo, só que não era pra ninguém tá ouvindo o que eles estavam falando. Eles por acidente deixaram o microfone ligado e aí que a merda toda começou, filhão. Esses caras, inclusive da Paradox Crypto, me passam uma vibe muito errada, tipo, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam que a influência do Speed ia dar muita grana pra ele se ele divulgasse ali a Bitcoin deles. Tipo, eles ficam pressionando em cima ali dele. O resultado disso tudo foi que algum tempo depois, um youtuber enorme lá da gringa, que é famoso por expor exatamente esse tipo de caso, o CoffeeZilla, fez um vídeo sobre essa Paradox Crypto e sobre toda essa situação do iShowSpeed, onde ele até chegou a confrontar os caras que obviamente não gostaram nem um pouco, ficaram em choque e começaram a ameaçar todo mundo que falasse deles. No meio dessa treta toda, o Speed foi lá, se desculpou e dava pra ver que ele tava arrependido, porque pô, é um erro grande, é um erro bem foda, mas o Speed no final das contas era só um moleque que ficou muito famoso muito cedo. E não, eu não tenho o menor motivo pra defender ele, eu mal assisto o conteúdo do cara, porque na moral mesmo, mano, eu acho que muita gente que tivesse na mesma posição do Speed de estar tão famoso tão cedo, acabaria cometendo esse mesmo erro ou algum erro parecido no futuro. E uma prova que o Speed se arrependeu de tudo isso é que ele nunca mais se meteu com cripto, nem alguma parada similar. Até porque se ele começasse a se envolver com essas paradas e desse merda de novo, aí a reputação dele ia pra casa do caralho. Outro incidente que ocorreu com o Speed que, meu Deus, isso daqui, cara, é uma parada que eu tenho certeza que quando o Speed ele deita pra dormir na cama dele, é uma parada que assombra a mente dele. Em uma das lives dele, onde ele tava jogando FNAF, ele tava ali fazendo as reações absurdas dele, como de costume, mas sem querer, ele acabou mostrando o pau dele em live, ao vivo, irmão. A live foi fechada segundos depois e o YouTube baniu o Speed por algum tempo. Normalmente isso daria um ban permanente pro Speed, mas o YouTube deu uma avaliação ali mais justa e viu que, pô, foi sem querer, tá ligado? É um acidente merda, mas não foi de propósito que ele fez aquilo, então pouco tempo depois o canal do Speed voltou ao ar. Mas na moral, essa daí foi uma baita bola fora por parte do Speed, porque imagina os fãs dele que são crianças assistindo a live com os pais ali e do nada ele saca da giromba do nada.
Meu Deus, mano, meu Deus. Mas depois disso, o Speed obviamente se recuperou e ele começou a nova fase das lives dele, que aí as coisas saíram do controle, com as lives IRL. Lives IRL, ou In Real Life, são lives onde as pessoas saem na rua fazendo coisas aleatórias. Algumas pessoas usam esse formato de live pra serem uns malditos do caralho, como por exemplo o John Somali, que você provavelmente já ouviu falar dele. Ele é um cara que ele foi pro Japão e ele ficava atormentando, sendo tipo extremamente filho da puta com todo mundo, e ele acabou levando um soco na cara por isso. Eu nunca fui tão feliz assim. É claro que tem vários outros streamers que já fizeram esse tipo de live, mas tem uma parada especial nas lives IRL. Diferente do seu streamer padrão que fica enfornado num quarto jogando algum joguinho e ele é no máximo gankado pelo próprio cachorro, lives fora de casa são imprevisíveis. Até demais. E isso pro Speed é o tipo de live ideal, mané, porque ele sempre consegue tirar alguma reação engraçada de alguma coisa aleatória que acontece com ele. E na rua sempre vai estar acontecendo várias coisas aleatórias. Mano, isso é perfeito, é o formato pro cara. Então ele começou a sua jornada fazendo esse tipo de live, viajando pelo mundo inteiro. Ele até veio aqui no Brasil, que foi bem divertido, pra falar a verdade. E ó, pontos pro Speed, porque sempre que alguém para pra tirar foto com ele, ele é simpático, tira foto e os caralho, nunca se incomoda, dá pra ver que ele não tá fazendo a má vontade. Isso daí ganha pontos comigo, viu? Só que como vocês podem notar, a mera presença do Speed em algum lugar aglomera muita gente ali em cima dele, já que o cara é famoso. E às vezes isso pode ser um pouco problemático. E nem nesse caso aqui, onde ele tava num restaurante e um monte de gente começou a aparecer ali fazendo um caos. Só que uma mulher que tava jantando ali ficou meio puta e mostrou o dedo do meio pro Speed do nada. E o Speed, obviamente, foi lá cobrar ela, perguntando: pô, por que você fez isso, mano? Por que tá mostrando o dedo do meio pra mim? Eu também tô tentando jantar, eu não controlo quando esse tipo de coisa acontece. Bom, primeiramente, muita coragem da tiazinha de mostrar o dedo do meio pra ele, porque, irmão, eu não faria isso nem fudendo. Vendo o cara cercado de gente, tá maluco, mano? Não me parece a escolha mais segura, não. E assim, eu totalmente entendo a raiva que ela tá sentindo ali, só que a reação dela não foi a das mais corretas, tá ligado? Ela não deveria ter feito isso. Porém, rapaziada, isso daí não foi nada, isso daí foi só um gostinho. Outro incidente meio bizarro foi quando o Speed tava na Alemanha e ele tava tentando comprar um carro, mano, top de linha. Ele tava ali olhando o carro, tocando nele, porque o carro, bom, está à venda. Então o vendedor do carro finalmente chega e você pensa: pô, que legal, né, cara? Ele vai vender o carro ali, vai fazer uma grana. Se eu não me engano, o carro tava sendo vendido por 75 mil dólares. Pô, legal, né? Uma situação boa ali pra todo mundo. Não. Se preparem pra ver um dos vídeos mais desconfortáveis que eu já vi. Então, na verdade, eu tinha legendado toda essa parte aqui pra vocês verem, que nem eu sempre faço com vídeos gringos aqui no canal, mas por algum motivo, este aqui levou o meu vídeo a ser desmonetizado. Então, só pra resumir o que aconteceu, o Speed tava tentando comprar o carro e o cara lá simplesmente ficou falando: ah, você sabe ler? Você sabe ler? Você tá vendo esse número aqui? E tipo, completamente aleatório, completamente sem sentido. Eu quero lembrar vocês que o Speed estava comprando o carro, mas ok, simplesmente é uma interação. Mano, assim, é uma agonia ver esses dois interagindo, porque o cara tá sendo muito cuzão, viado. Não vamos assumir coisas aqui, apesar que é bem difícil. Ok, mas o cara ele foi um completo de um arrombado sem o menor motivo, já que diferente do caso do restaurante, não tinha uma multidão enorme de gente causando ali perto do Speed. Tinha algumas pessoas sim, mas nem perto de estar uma situação fora do controle. Sem contar que o Speed tava simplesmente tentando comprar um carro. Ele estava tentando dar dinheiro pra aquele cara. Não faz o menor sentido ele ter agido daquele jeito. Mas, bom, pelo menos o Speed saiu ileso dessa situação, o que é diferente do próximo exemplo. Durante uma viagem pra Noruega, o Speed tava fazendo umas graças dele ali, pá, só que ele acaba se machucando, tipo, de verdade. Dá pra ver que dessa vez ele não tava brincando nem nada, ele realmente tinha se machucado. E ele é tirado dali onde ele tava pelos seguranças no colo. Só que, digamos que os fãs noruegueses do Speed passaram um pouco do ponto. Nesse ângulo aqui dá pra ver o caos que tá. Tipo, o Speed tá sendo engolido pela multidão de um jeito tenebroso. Tem um monte de gente parada em cima do carro dele e tem até um maluco que se joga em cima deles. Mas quando a gente vê a filmagem de perto que o bagulho fica cabuloso, já que tinha um monte de gente, tipo, segurando e arrancando o cabelo da cabeça do Speed, irmão. Tipo, caralho, que comportamento de animal é esse? E sim, estavam vendendo o cabelo que eles arrancaram da cabeça do Speed no eBay.
Meu Deus, que situação maravilhosa. O Speed então se manifestou sobre esse evento, tweetando que nunca mais ia voltar para aquele país, o que eu não julgo. E o incidente mais recente que o Speed acabou se metendo não tem muito a ver sobre o país que ele tá, mas ele pulou 2 carros seguidos que estavam vindo em alta velocidade na direção dele em live. Irmão, se ele erra, ele não ia sofrer um acidentezinho. Várias pessoas iam ver cenas horríveis em live, mané. E ele ter feito um bagulho desse não é perigoso só pro Speed, é perigoso pra plataforma YouTube em si. Porque se ele se machuca, malandro, ia ser um gorezão ali pra todo mundo ver, tá ligado? Resultado disso, o Speed levou um ban temporário da plataforma pra não estimular ele ou outros criadores de conteúdo a tentarem fazer esse mesmo tipo de coisa. O que, cara, o YouTube é uma plataforma bem paia, a maioria das vezes, mas nessa daqui eu vou ter que estar com eles. Essa foi uma parada muito perigosa que o Speed fez. E pra fechar o vídeo, recentemente o Speed também teve uma decisão meio suspeita aí, já que ele tá fazendo parte da Prime, a marca de bebidas do Logan Paul. Sim, esse daí mesmo, o cara que filmou uma pessoa que se uma floresta do Japão. Eu não acho que o Speed deveria se misturar com esse tipo de gente, mas, né, cada um é cada um. É claro que tem outras paradas extremamente caóticas que o Speed já fez, mas recentemente, nessas viagens do mundo que ele tá fazendo, eu tenho achado muita parada interessante e eu precisava comentar aqui, já que por mais que o Speed seja bem diferente das pessoas que eu tô acostumado a falar aqui no canal, ele atrai o caos, tá ligado? Tipo, não tem como não comentar sobre as paradas que acontecem em volta dele. Mas bom, rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo inacreditável do Piscine-san. Me segue lá no Twitter, o link tá aí na descrição pra você ver meus desenhos extremamente cabulosos, porque hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é: contemplem, meros mortais, eu irei comer um bloco de chocolate. Perfeito.